Então, dar de presente é uma coisa. Você mandar uma pessoa para morrer é outra. Aí você vai falar, mas aonde está a soberania de Deus? Ele não sabia que Jesus ia morrer? Sabia. Só que aí se manifesta novamente uma coisa do caráter de Deus que o ser humano não tem. Ele acredita que nós podemos mudar até o último minuto. Ele acreditava na humanidade, ele acreditava nas pessoas, ele acreditava que aquelas pessoas iriam se converter ao seu filho. E ele não precisaria chegar à morte para restabelecer o relacionamento com ele. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. Então, já estava proposta a morte dele no Antigo Testamento? Apontava para isso? Ou não é isso que o senhor entende? Ele ser o Cordeiro não quer dizer que ele teria que ser morto. Quer dizer que o sacrifício dele poderia ser aceito. Sem a cruz. Poderia. Só que o que matou Jesus? Foi Deus que matou Jesus? Os homens. A Bíblia deixa bem claro que foram os homens. O pecado do ser humano que matou Jesus. Então Deus não tem nada a ver com essa morte. Nós não podemos esquecer que Jesus é a manifestação de Deus entre os homens. A Bíblia diz que ele é o Emanuel, que é o Deus conosco. E os homens não quiseram. Não queremos, né? Crucifica e pronto. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, não vai falar que o pastor falou que a obra de Jesus não tem valor. Não é isso. É que o propósito de Deus nunca é para algo negativo que vá contra o seu caráter. Qual é o caráter de Deus? O que a Bíblia diz sobre Deus? Deus é paz. Deus é amor. Deus é vida em abundância. Né? Deus é poderoso. Soberano. Então, os atributos de Deus são só pequenas coisas que nós podemos nos apegar para ter uma imagem muito distante. Uma noção, é uma né? noção muito longe, algo muito distante de quem possa ser Deus. Porque Deus não está limitado a um livro. Isso aqui é algo assim que a gente possa ter, puxa, Deus pode ser mais ou menos parecido com isso. Ele é muito mais. Muito mais. Deus é muito mais soberano do que nós imaginamos. Deus é muito mais vida do que nós imaginamos. Até porque nós compreendemos os atributos de Deus baseados nos atributos que a gente conhece. Quando a gente fala que Deus é justo, a gente vai basear no que a gente acha que é justiça. Quando a gente fala que Deus é bom, que Deus é amor, a gente vai basear no que a gente conhece como ser humano. E a minha justiça, justiça humana, a justiça do homem, não é a mesma justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça humana, o que é? É que quando você comete um crime, você tem que ser punido por ele. É a lei. E a justiça de Deus é a graça. É diferente. Então, nós não temos condição. Tanto que condição. Essa diferença entre a relação do mundo espiritual e do mundo natural, né? Exatamente. Se você matou alguém e se arrependeu, Deus vai te perdoar. Isso não quer dizer que você não vai ser preso. Não quer dizer. É essa relação. É essa relação. Você cometeu um crime e vai ter que pagar por ele perante os homens. Perante Deus, é você e Deus. Por mais forte que isso possa parecer, se houve arrependimento, houve arrependimento. E para Deus não tem pecado pequeno e pecado grande. Né? Uma cobiça e um assassinato é a mesma coisa. É pecado. Nos tira da presença de Deus. O grande pecado é esse, é sair da presença de Deus. E aí nós ficamos num vazio, numa vida perdida, ficamos abandonados. Não sabemos para onde ir, para onde correr. E Jesus restabelece esse elo entre nós e Deus. E aí, entrando na sua pergunta, as pessoas estão acostumadas a se relacionar com os atributos de Deus. Então, vamos falar da teologia da prosperidade, por exemplo. Ela é baseada em um atributo de Deus, só, única e exclusivamente. Então, quando você fala que Deus é o Deus provedor, ele foi o Deus provedor para uma situação na vida de Abraão para um momento específico. Ele foi o provedor porque ele proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então, Deus, ele é o provedor do espiritual, da liberdade,
do perdão, do amor. Do material, a Bíblia nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não tenho que estar preocupado em Deus prover o meu material. É por isso que quando a gente fala da teologia da prosperidade, eu tenho uma opinião, já compartilhei com o pastor, que não é que a teologia da prosperidade é errada, é que Deus não é só isso. Exatamente. Né? Deus, ele até quer, tipo, ele vai te prosperar, vai te buscar o reino de Deus e a sua justiça, tudo que você precisa, é que nem um imã de bênção você. Vai ser acrescentado, o que você precisar. Para alguns vai ser uma proporção maior, para outros vai ser uma porção menor. Só que a questão é, o problema é a gente ir para a igreja porque a gente acha que vai prosperar. Só por causa disso. Não é essa a questão, Não. né? Com prosperidade ou sem prosperidade, a gente deve servir a Deus. É o que a palavra de Deus fala em Abacuque, ainda que dê tudo errado, que o fruto da oliveira minta, que não haja vaca nos currais, que não, deu tudo errado. Ainda assim, eu alegrarei em Deus. Se você traçar e puder destacar na Bíblia toda, todos os momentos que Deus provê, que Ele gera prosperidade, Ele está mais ligado ao campo espiritual do que ao campo material. Ao que essa prosperidade iria gerar, Exatamente. Né? Então nós temos a prosperidade aos olhos humanos, que é o quê? É o material, é o palpável. É o dinheiro que se ganha, são os bens que se conquistam, a casa que se compra, a roupa que se veste. Só que nós temos que entender o seguinte, o que é prosperidade aos olhos de Deus? Uhum. Para que Ele nos gerou? É aí que eu começo a entender o caráter de Deus. Quer dinheiro para quê? Basicamente é isso, né? Para que você quer dinheiro? Tem gente que quer dinheiro para esfregar na cara dos outros. Tem gente que quer dinheiro para esnobar. Obviamente, tem gente que quer dinheiro para poder ajudar. Para investir em missões? Para ajudar pessoas? Eu quero fundar uma ONG, eu quero fundar uma escola, enfim. Cada um tem o seu propósito com aquilo que vai fazer, com aquilo que é proporcionado por Deus, porque aí Deus permite. E tem muita gente que fala, poxa, eu não consigo ser próspero. Será que se você for próspero, vai ser uma bênção ou vai ser uma maldição na sua vida? Será que vai ser a salvação ou a perdição, né? Porque de repente você se torna uma pessoa próspera e abandona os caminhos de Deus, por causa da tua prosperidade. E não é isso que Deus enxerga. Para Deus, prosperidade é quanto mais você entende o caráter dele, a pessoa dele, quanto mais você se relaciona com ele, quanto mais você tem aliança com ele, isso é prosperidade para Deus. Uhum. E é essa prosperidade que ele quer que busquemos. Quando a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, de entender e de conhecer a Deus, é isso que a gente está falando? É esse sofrimento muitas vezes que as pessoas vivem porque nem sabem, porque não conseguem, independente de estarem ou não na igreja, porque não conseguem essa intimidade de descobrir quem é Deus? Exatamente. Quando eu e a Mônica nós nos convertemos, o Deus que foi apresentado para a gente era um Deus vingativo, um Deus que pesava a mão, um Deus que cobrava, um Deus que punia. Então, o nosso relacionamento com Deus era um relacionamento de medo. Eu não vou fazer porque eu não quero ir para o inferno, né? Não é porque eu amo a Deus, né? Exato. Eu vou evangelizar porque quanto mais eu evangelizar, mais longe da porta do inferno eu vou estar. Eu vou falar de Jesus porque eu sou obrigado, porque tem um mandamento que fala que eu tenho que evangelizar. Eu vou dizimar na igreja porque senão o devorador vai corroer todas as minhas economias. Eu vou assumir o ministério na igreja porque senão Deus pode pesar a mão no meu relacionamento pessoal com a minha família. E por aí ia, entendeu? E depois de várias e várias experiências nas nossas vidas, nós conhecemos o pastor Otacílio, beijo o pastor Otacílio lá em Fortaleza, figura maravilhosa, é um homem de Deus, o povo lá é muito abençoado com ele. E através da vida dele, enxergando Deus na vida dele, nós podemos ver que Deus era uma pessoa totalmente diferente com aquela que a gente se relacionava. E aí eu cheguei à conclusão que eu era idólatra, mesmo não tendo ídolos na minha casa. Que aquele Deus quem eu servia não era o Deus verdadeiro, era um Deus criado. Para quê? Para segurar a pessoa na igreja, para tornar a pessoa com medo. Quer dizer, aí você não pecava, não é porque você amava a Deus, porque você tinha medo. Aí a gente volta, Pavor. Querendo ou não, por mais forte que vai ser isso que eu vou falar, né?
Quando a gente vê a questão do clero antigamente, do domínio que ele tinha sobre as pessoas, às vezes a gente vê hoje o cristão dentro da igreja pelo motivo errado. Né? Amando a Deus, entre aspas, da forma completamente errada, porque não ama a Deus, não se relaciona com Deus, simplesmente faz algumas coisas porque não quer ir para o inferno. Bom, vocês sabem, é notório, existem igrejas que não permitem, por exemplo, que o marido tenha um relacionamento sexual saudável com a sua esposa. Uhum. É um absurdo isso. Isso não vem de Deus. Quer dizer, aí os irmãos falam, não, mas o livro de Cantares representa o relacionamento de Jesus com a igreja. Não é nada disso. O livro de Cantares, ali é explícito o amor, a paixão do marido com a sua mulher. E Deus permitiu que isso estivesse na Bíblia, para quê? Para que nós nos desapegássemos dos dogmas religiosos e pudéssemos viver a vida de acordo com o que Deus preparou para a gente. Tem coisa mais saudável de eu ter um relacionamento íntimo, saudável, cheio de amor, cheio da presença de Deus com a minha esposa? Não tem. E aí, existem casais frustrados, vidas destruídas por causa desses dogmas colocados por igrejas, por pastores, que eles mesmos não praticam isso. E que não estão na Bíblia, né? Não é bíblico, isso que é pior. É criado por pessoas, né? São coisas absurdas. Então, a pessoa se relaciona com Deus que não existe. Eu tô caminhando para encerrar já o bate-papo, e outro dia a gente falou aqui sobre doutrinas e tal, e eu coloquei assim, que eu prefiro acreditar que as pessoas não façam isso por má fé, mas como as pessoas vão abrindo igrejas e saindo em rebeldia, e saindo porque brigaram com liderança, às vezes vai se afastando muito do que a Bíblia fala e se aproximando do que eu acho que Deus é. E para a gente finalizar, infelizmente eu só tenho 2 minutinhos, pastor, como conhecer a Deus? Tá, então vou mandar um recado para o pessoal que está nos assistindo. Então você que está nos assistindo, você faça o seguinte: eu não quero dizer que exista doutrina de igreja certa ou errada. O que eu vou garantir para você é o seguinte: todas estão incompletas. Por quê? Ninguém conhece Deus na sua plenitude. E ninguém vai conhecer. Só na glória. Quando estivermos lá com Ele. Aí você vai saber quem é Deus na sua plenitude. Segundo, tudo que o seu pastor pregar, tudo que você ouvir na tua igreja, faça como os bereanos. Vá na sua Bíblia e confira. Porque o pessoal não tem hábito nem de anotar a pregação na igreja. Como é que você vai conferir isso em casa, meu irmão, minha irmã? Confira. Veja se está certo, se bate com o caráter de Jesus Cristo. Ele é o que devemos seguir, Ele é o caminho. Por que Ele é o caminho? Porque temos que seguir as suas pisaduras, só isso, fazer o que Ele fez e andar do jeito que Ele andou. Terceiro, leia a Bíblia, leia muito. Se você tem dúvida de algum texto, pergunta para o teu pastor, pergunta para o evangelista, pergunta para o missionário, não tem problema, ele está lá para te apoiar, para te ensinar. Ore muito, se coloque na presença de Deus, abra seu coração. Vários e vários salmos, Davi rasga seu coração e ele começa as orações discutindo com Deus. Deus, por que isso? Por que isso na minha vida? Você vê lá vários, você pega o Salmo 17, é uma agressão atrás da outra. Só que Deus quer isso de cada um de nós, que você abra o seu coração para Ele poder tratar. Olha, meu filho, não é por esse caminho, não é assim. Então, não tenha vergonha de ser quem você é diante de Deus. É isso que Ele espera dos seus filhos. Se coloque na presença de Deus como um pai amoroso. Se você teve problema com seus pais, se você teve problema de relacionamento com seu pai, se coloque na presença de Deus como uma mãe amorosa. Não tem problema, Deus pode ser tudo o que você imaginar, tudo o que você quiser. Tem que encerrar, infelizmente, pastor, mas olha, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui. Quem quiser entrar em contato, como pode fazer? Prazer é meu. Bom, pode ligar no meu celular, sem problema nenhum. Tem meu e-mail, tiver dúvidas, pode mandar e-mail, prometo que eu respondo todos eles, com o maior prazer. Se quiser uma cópia desse estudo que nós fizemos aqui, eu mando também, não tem problema nenhum. A gente está aqui não para ser o dono da verdade, mas para começar uma discussão. E através das discussões sadias é que surgiram as grandes doutrinas de Deus.
Então a gente precisa porque daí a gente vai discutir. pesquisando na Bíblia Exatamente. e vai aprendendo mais, né? Pastor, foi um prazer, muito obrigada. Prazer é meu. Um beijo pra Mônica, sua esposa, pros seus filhos, obrigada, viu? Nada. Prazer receber o pastor Soares e todos da sua igreja. Amém. E um beijo pra todos lá da igreja, tá? Infelizmente eu já tenho que encerrar o Temas Bíblicos, eu te espero aqui semana que vem, tá? Tenha uma ótima noite. Obrigada pela audiência.